Oi, gente, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui, mais uma vez numa palestra especial que a gente resolveu oferecer de presente, uma demanda pedida pelas pessoas que participaram da Semana do Trabalho de Parto. Para quem não me conhece, meu nome é Carlo Gonçalves, eu sou doula, sou fotógrafa também e acompanhei a mais de 380 nascimentos, servindo a várias mulheres e famílias no momento do nascimento. E agora, desde o começo desse ano, fui convidada para fazer parte da equipe do Nascer Melhor. E é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando do meu conhecimento. Eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que participaram da Semana do Trabalho de Parto. Foram mais de 15 mil inscritos e muitas pessoas, por diversos motivos, não conseguiram acompanhar a Semana do Trabalho de Parto. E é por isso que a gente resolveu fazer essa live e depois eu vou contar de uma surpresa especial que a gente pensou para essas pessoas que não puderam fazer parte, comparecer nas palestras que foram online e gratuitas como essa, né? Para quem não acompanhou, a Semana do Trabalho de Parto, a gente compartilhou diversas informações de tudo que você precisa saber para ter um parto consciente, seguro no seu processo. Então, a gente falou sobre diversos temas e nas lives, durante as palestras, teve muita questão sobre esse tema, que é a dor do parto, né? Existe uma pesquisa da Fiocruz que constatou que 80% das mulheres iniciam sua gestação desejando um parto normal e que apenas 15% delas permanece com essa vontade, né? Então, o que esse diagnóstico diz? Muito se deve pela conduta dos profissionais da área de saúde, né? E uma das principais questões que levam a mulher a escolher e optar por uma cesariana é a dor do parto, né? Então, assim, é muito importante saber que a cesariana é uma cirurgia em que são cortadas 7 camadas de tecido e que essa cirurgia ela causa dores, né? As mulheres que passaram por uma cesárea e não sentem dor, em geral é porque elas têm medicações muito fortes na sua corrente sanguínea e que também acabam chegando até o bebê. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência, né? Que, às vezes, optar por uma cirurgia com medo da dor é você lidar com outras dores, a dor do pós-cirúrgico. É claro que existem as cesáreas bem indicadas, as cesáreas necessárias, né? E para elas para essas mulheres existem a cirurgia e os medicamentos que vão fazer esse pós-operatório ser o menos doloroso possível. Mas as cesáreas não deveriam ser escolhidas como opção para a dor do parto, né? E também a gente tem dentro do nosso imaginário que essa dor do parto ela é muito grande porque o próprio sistema faz com que essa dor seja maior do que ela realmente é. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O hormônio que rege o trabalho de parto é a ocitocina, né? E a ocitocina é um hormônio que ele está presente na nossa vida. Quando a gente está com amigos, socializando, conversando, a gente está lidando com esse hormônio da ocitocina, que é um hormônio do bem-estar. E quando a gente está, assim, com o nosso companheiro, né, em momentos íntimos, a gente também está lidando com a ocitocina, né?
E a ocitocina é um hormônio que rege o trabalho de parto. Então, quando a gente fala da dor do parto, teoricamente, o parto não é para doer, né? Porque essa dor, ela é uma dor que muitas vezes, quando a gente vê os relatos, né, das mulheres que dizem o quanto o parto foi dolorido, em geral é o próprio sistema obstétrico que causou um ambiente que fez com que essa mulher sentisse dor, ou seja, a mulher tem a contração em si, ela é uma dor super suportável, né? Então, e ela não é uma dor contínua, ela é uma dor que vem e vai como ondas, né? Então, quando você começa com um trabalho de parto, você vai ter primeiramente as contrações que vão fazer o apagamento do colo do útero, né? Ou seja, o colo do útero é grosso, ele vai ficando fino. E essas primeiras contrações, elas são irregulares, distantes, curtas. Elas podem durar um período de um dia ou ela pode durar vários dias, assim, com muito intervalo, né? E aí se resolve como? Em geral é uma dor no pé da barriga, né? As mulheres descrevem. Como se resolve isso? Você, durante esse período que essas contrações estejam mais presentes, tomar um belo banho, uma bolsa de água quente, uma bolsinha de ervas, ajuda bastante a lidar com essa dor da contração, que ela é super suportável. E também é um treino para você lidar com essa dor que tende a aumentar nas próximas etapas. Então, essa bolsinha de água quente no pé da barriga ajuda muito a lidar com essas contrações, né? Você pode ficar deitada numa montanha de travesseiros, né? Pode sentar na bola de pilates e tentar descansar no intervalo dessas contrações. E quando a contração vier, você rebolar, tudo isso ajuda o bebê a encaixar, ajuda a você lidar e conhecer como é essa dor. Sabendo que ela vem, e a hora que ela vem, você respira profundamente, né? De leve, e espera ela passar, porque ela passa e vai ter um intervalo grande nesse momento, e que essa dor ela vai ela vai sumir completamente. Então, aceitar essa dor é um processo bem interessante. Com o passar do tempo, quando esse colo já estiver apagado, as contrações elas vão ficar mais presentes, mais regulares, né? É quando a gente chama que a mulher está em trabalho de parto ativo. Você vai ter 3 contrações em 10 minutos, né? Isso eu estou falando para o primeiro parto. Pode ser que a mulher tenha tido uma cesárea anterior e que esse primeiro parto seja agora, mesmo seja no segundo filho ou no terceiro, quem sabe. Então é isso que acontece, né? Primeiro você tem o apagamento do colo do útero, que essas contrações elas são curtas e espaçadas, até que elas assumem um padrão de umas contrações mais próximas umas das outras, e que elas são contrações mais, vamos dizer, compridas, mais longas, né? E aí, em geral, essa dor do pé da barriga, ela começa a irradiar para as costas, né? Então, essa hora, banho de chuveiro é muito bom. Então, a hora que passa a contração, você deixa a água quente cair atrás no chuveiro. E aí, a hora que vier a contração, você agacha ou senta na bola. Essa movimentação, subir, descer, né? Esse ir e vir, ajuda demais, assim, o bebê a encaixar, a encontrar o seu caminho. E é muito importante. Então, assim, nessa fase em que as contrações ainda estão leves e curtas, né, que é a fase de latência, é muito interessante a mulher se alimentar bem, descansar, muito mais do que se movimentar demais. E aí, quando ela entrar em trabalho de parto ativo, a movimentação é importante, mas também não precisa ser desespero, né? E essa dor que ela vai vir, ela vai ser mais próxima uma da outra. Mas nessa hora que a dor vier, lembrar de respirar, ter alguém, né, que esse é o papel da doula,
para massagear suas costas, né? Isso é muito interessante, porque a massagem, o toque, vai fazer com que essa dor ela seja mais suportável, né? Uma bolsa de água quente agora nas costas, né? Você pode ter duas, uma na frente, outra nas costas. Às vezes as mulheres continuam com essa dor no pé da barriga e vai irradiando para as costas. O mais comum é que essa dor vá se concentrando na região da lombar mesmo, né? Então, essa massagem nas costas é muito boa. E alternar entre momentos em que você vai se movimentar e momentos em que você vai permanecer mais descansando mesmo, né? Então, esse momento ainda não é muito recomendado que você use a banheira, por exemplo, né? Porque essas contrações, elas precisam engrenar e quando a banheira, ela tem um poder relaxante muito grande. Como essas contrações ainda estão começando a vir com mais frequência, talvez se você entre na banheira, ela vai espaçar demais e esse trabalho de parto vai ficar muito espaçado. Então, o fundamental é que nessa hora você procure descansar e se movimentar, né? Revezando entre essas duas coisas. E se tiver vontade, comer alimentos leves, né? Para que você se mantenha ativo sem ficar muito cansado e tendo energia para o seu trabalho de parto, né? Nesse momento, as mulheres, é importante dizer que a dor, ela é frequente, ela é intensa, mas ela é suportável. Ela é como uma cólica menstrual mais forte, assim. Tem mulheres que lidam com a cólica menstrual e que elas vão lidar com uma sensação muito parecida da dor do trabalho de parto, embora seja mais intenso, porque na menstruação a gente também tem a abertura do colo do útero, né? E essa abertura, a gente tem pequenas contrações que expulsam a nossa menstruação. Então, no trabalho de parto, as mulheres também vão lidar com essa abertura que vai ser maior. Então, essa dor, teoricamente, é mais intensa. Mas ela é absolutamente suportável se você tem um ambiente em que te propicia essa entrega, né? Então, vamos supor assim, né? Você está com dor de cabeça, por exemplo, né? E aí você vai para um quarto escuro, e que esse quarto está ali, você está super relaxada, quentinha, e, enfim, alguém está fazendo massagem ali nos seus pés. Então você tem a dor, né? Mas essa dor, ela é suportável porque você está se sentindo acolhida. Agora imagina que você está com essa mesma dor, mas você está num ambiente gelado, cheio de barulho, cheio de intervenções. Essa dor, ela começa a se tornar insuportável. Então, assim, como a gente percebe a dor, tem muita relação com o fator externo. E é por isso que, durante o trabalho de parto, a gente tem todo esse cuidado que esse ambiente externo ele seja fundamental para que a mulher possa se entregar a esse processo da dor sem que essa dor ela seja desmedida, né? Quando a gente escuta relatos de mulheres que passaram, que relatam o quanto doeu a dor, elas dizem, ai, doeu demais, eu estava sozinha. Então, o que doeu foi essa solidão, né? Ai, doeu demais e eu não podia me movimentar. Então, não é a dor em si, é a falta de possibilidade de movimento. Então, não é essa dor mais insuportável, né? Doeu demais e tinha uma enfermeira ali me apressando, um médico dizendo que meu bebê não estava bem. Então, essa dor era ocasionada muito mais por esses fatores externos do que exatamente o processo da dor. Na experiência que eu tenho dos 383 nascimentos que eu acompanhei, é que essa dor dessas mulheres que se permitem esse mergulho interior é uma dor que elas conseguem suportar, né? Algumas delas vão precisar da anestesia. E é claro, é possível ter um bom parto com anestesia. Mas é muito importante ter a consciência de que o uso da anestesia pode dificultar o trabalho de parto.
Primeiramente porque a maioria dos hospitais essa anestesia não é oferecida adequadamente. Elas tiram a movimentação da mulher. Então, quando a mulher toma anestesia, ela acaba prejudicando a própria dinâmica do trabalho de parto. Então, é muito importante você conhecer o lugar que você vai estar e ver se ele realmente é propício para o parto e se essa anestesia é adequada para um parto normal, caso você precise. E tentar tomá-la, se for necessário, o mais tarde possível, para que você tome apenas uma dose, ou nem tome, né? Ou você consiga passar por ela com apoio do seu companheiro, de uma doula, usando as técnicas de alívio da dor, né? Que são elas, a massagem, o chuveiro, o banho, a água na banheira, né? Então, você tem o uso da água como um alívio da dor comprovadamente. Então, você usa o chuveiro quando você está no início do trabalho de parto, até mais ou menos uns 7 centímetros, e a banheira indicado quando você começa a chamada fase de transição e os puxos, né? Que é um momento em que você vai precisar, mesmo as contrações vão ficar muito frequentes, intensas e longas, e esse período é bem curto, logo depois o bebê já vai nascer. Então, esse período é maravilhoso usar a banheira, né? E aí é importante ter, né, esses recursos, e caso não tenha banheira, não tenha possibilidade, o chuveiro vai ajudar muito, né? Sentar numa banqueta ou na bola, isso vai ajudar demais para que esse momento você lide com essas contrações. E a água, né? Nós somos seres que fomos fetos, e esses fetos viveram na água. Então, quando a gente está ali tomando banho, né? A gente também está permitindo com que a nossa própria vivência do feto que nós fomos também esteja ali trabalhando a favor do bebê que nós teremos, né? Então, isso é muito importante, assim, né? Então, conhecer as etapas do trabalho de parto é muito importante, assim, né? Então, por isso que eu queria fazer agora uma pausa para contar um pouquinho da surpresa que eu anunciei. Tem bastante gente agora online e também que tem a ver com isso, com as etapas do trabalho de parto. Então, hoje a gente tem um presente especial para vocês, né? Que é uma possibilidade de adquirir a Semana do Trabalho de Parto e também de adquirir o e-book. Muita gente me escreveu pedindo, como eu posso comprar o e-book, né? E o que o e-book tem a ver com isso que eu estou falando, da dor do parto? Bem, lá tem várias dicas super legais, né? De como você pode lidar com as contrações, conhecer esse book, fui eu que escrevi, tem fotos de trabalho de partos que eu acompanhei, né? E aí você pode adquiri-lo separadamente, só essa noite, tem uma super oportunidade. E também a Semana do Trabalho de Parto, que muita gente, por diversos motivos, não conseguiu acompanhar. Então, a gente está dando essa oportunidade das pessoas adquirirem tanto o e-book como a Semana do Trabalho de Parto com um valor super especial. Porque o nosso desejo mesmo é que essas pessoas que se inscreveram possam realmente ter acesso a esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para que você tome as suas decisões em relação à equipe e que conheça melhor o seu corpo e que possa trabalhar com ele de uma forma mais segura e confiante, né? Então, eu vou te mostrar um pouco como que é esse book para você ficar com mais vontade de adquiri-lo. E o mais legal é que você tem uma garantia de satisfação, ou seja, você por 7 dias pode ter acesso a esse material e se não gostar, você pode pedir a devolução do seu dinheiro, que o faremos imediatamente. Então, isso é uma garantia de satisfação, porque a gente tem certeza o quanto esse material ele é rico e o quanto ele vai fazer a diferença para você. Então, eu vou mostrar um pouquinho
os dois materiais para você. Bom, então vocês podem ver aqui o e-book, tudo sobre trabalho de parto. Essa foto é da Santuza. Ela teve, esse bebê nasceu de parto natural na água. Ela tinha tido 2 cesáreas anteriores e tinha passado por alguns abortos. E ela conseguiu ter o seu parto natural, com uma fase de latência bem longa, e foi muito interessante acompanhar esse parto, ver como uma mulher ela tem tanta força e tanta disposição para vivenciar isso, para que o seu bebê possa nascer da melhor forma. A gente aqui fala, assim, a abertura, a gente fala da necessidade de esperar, né, o tempo do bebê, e que isso é importante. É muito interessante ressaltar que esse ano a Unicef colocou como meta, né, do milênio trabalhar com quem espera, espera, essa consciência de que só no início do trabalho de parto que pode acontecer, né, às vezes o bebê é prematuro antes de 38 semanas, mas de 38 a 42 semanas, você pode esperar, e depois de 42 semanas também pode esperar monitorando adequadamente, né? Então, isso é muito importante saber, a importância de esperar o trabalho de parto. Com essas informações, esse book, você vai poder esperar com mais clareza e segurança para saber a hora certa de se internar, por exemplo, de chamar a sua equipe, porque o que se sabe é que uma internação precoce aumenta a chance de você ter intervenções. Aqui na página 4, a gente fala sobre a ideia desse book, que é exatamente te ajudar a ter essa consciência, né? Então, aqui está o sumário, a gente vai falar sobre os pródromos, a fase de latência, a expulsão da placenta, a fase de recuperação, e tudo isso baseado em evidência científica, né? Então, a gente fala que o corpo se prepara, a gente explica sobre as contrações de Braxton, né? Nessa foto aqui, essa gestante estava tendo uma contração de Braxton debaixo da cachoeira que eu estava fotografando. Então, as contrações de treinamento, como elas são, né? Quais são, a mostrar para ela, para você que você não está em trabalho de parto ativo, né? Esperar, né, esse tempo, a hora certa, então você reconhecer isso é importante. Aí a gente vai falar sobre os pródromos, sobre o alarme falso, sobre a falta de dilatação, então a função das contrações, né? A gente também indica animações para você entender sobre o apagamento, descida do bebê, né? Aqui de novo a Santuza, que ficou 3 dias com pródromos, né? Então, a gente dá dicas que eu acabei de falar, a massagem, a bolsa de água quente. Aí a gente explica sobre o alarme falso, como você reconhecer, que você não se interne precocemente. Essa questão, esse tabu, que não existe falta de dilatação, nem o bebê não encaixar, né? A gente dá dicas práticas para esse momento. A gente vai falar sobre a fase de latência, né? O tempo do trabalho de parto, como que é a fase latente, que a mulher ainda fica bem disposta, conversa, enfim, né? E a gente vai falar sobre a função da fase de latência, que é essa centralização do colo do útero, que é o apagamento do colo do útero, e oferece dicas práticas para você lidar com essa fase. A fase ativa do trabalho de parto, né? Então, que é essa, então, novamente a centralização do colo do útero, o momento certo de ir para o hospital ou chamar a sua equipe, né? O que os profissionais de saúde devem fazer nesse momento, explicar um pouco sobre o que é a ocitocina, que a ocitocina é aquele sorinho que colocam, né,
mas que você tem a sua ocitocina natural e que ela que deve ser trabalhada durante o parto, né? Com ambientes que facilitem a sua liberação natural. Então, quando o trabalho de parto se intensifica, a gente explica um pouquinho sobre a partolândia, a fase final do trabalho, da fase ativa, né? Esse trabalho. Então, a gente vai explicar sobre o tampão, sobre a bolsa, né? A necessidade ou não dos exames de toque. A gente vai dar dicas práticas para lidar com a fase ativa. E aí a gente fala sobre a fase de transição, que eu acabei de falar, que é entre 7 e 10 centímetros, ela não demora muito tempo. O que deve ser feito, como que você lida com ela, massagem, né? Ter paciência, a banheira, que eu acabei de falar. A gente vai falar sobre a bolsa, né? Você pode ver aqui na página 41, essa bolsa íntegra, você não precisa estourar a bolsa, né? A gente vai falar sobre as curiosidades, o plano de Lee, né? A fase expulsiva, né? Como é que ela entra em dilatação total e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, né? Sobre o que dói mais, se são as contrações ou a fase ativa, a expulsão mesmo, né? As posições que facilitam a banqueta, ficar de 4 no chuveiro ou na banheira, né? Falar sobre o cocô no parto, que é importante saber que é normal e como lidar com isso. Alguns detalhes importantes, né? Sobre um tema que a gente falou na semana do trabalho de parto, episiotomia versus laceração, né? Que não precisa fazer episiotomia e por que não se deve fazer, baseado em evidência científica. Então, a gente fala sobre o círculo de fogo, a saída do bebê. Veja aqui na página 53, essa sequência de fotos e esse bebê, essa mãe sorrindo durante as contrações, né? Então, essa questão da dor do trabalho de parto pode ser muito mais amena do que se fala, né? O bebê, a mãe e a placenta, né? Como quanto tempo espera para sair, o que se deve fazer para sair. Então, a gente dá dicas aqui da massagem perineal, né? A gente vai falar mais sobre a placenta, algumas dicas do que você fazer com essa placenta, né? E quanto tempo ela demora para sair, né? Que a amamentação ajuda muito na expulsão da placenta. Algumas curiosidades sobre a placenta. E vai falar sobre a fase de recuperação, né? O resguardo, as primeiras 24 horas, os cuidados especiais, né? Algumas dicas práticas para ir no banheiro, né? Para cuidar dos seus pontos, a fase de resguardo, né? Dicas práticas do pós-parto e a nossa conclusão, o quanto o parto normal é importante, a escolha da equipe, as escolhas conscientes, né? E como o parto natural ele pode ser uma escolha respaldada pela ciência, uma prática já adotada em outros países e que aqui, com diversas ações, a gente vem trabalhando para disseminá-la de uma maneira segura e adequada, né? Então, esse é o e-book, né? Que eu acho ele maravilhoso. Então, agora eu vou te mostrar um pouquinho o que você vai encontrar na semana do trabalho de parto, que a gente preparou com tanto carinho para você. Então, nessas primeiras palestras, eu falo sobre as fases do trabalho de parto, né? Que é o que você encontra no e-book com mais dicas pessoais do meu trabalho, como doula, acompanhando a mais de 380 famílias, né? E aqui eu falo sobre a fase do expulsivo, né? Como saber se a bolsa rompeu, a saída da placenta. E aí também você vai ter uma dica como preparar seu períneo com a Sandra Cisla,
que é fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, estuda antroposofia, é educadora perinatal e traz uma visão muito legal sobre isso, né? A gente entrevistou a Maíra Calvetti, que ela é enfermeira obstetra e ficou conhecida por acompanhar a Gisele Bündchen, e ela fala assim, e agora? Estou grávida, o que eu tenho que fazer na minha região para ter um parto mais natural possível, né? Depois você pode assistir a palestra também, que ela fala sobre episiotomia versus laceração, e o Epinou, que é um aparelho que evita, né, ajuda a trabalhar a consciência, ajuda a trabalhar seu períneo para evitar lacerações, né? Depois tem a minha palestra, que eu falo quais são os tipos de parto, locais de parto, né? E qual que é o melhor para você, né? Aí eu me entrevistei o obstetra homeopata, o Walter Canoas, que ele tem uma visão também sistêmica, né, da constelação familiar, e ele tira algumas... ele fala sobre verdades e mentiras do parto natural e da cesárea, né? Então, está dividido em duas partes, que ele falou bastante, são coisas interessantíssimas. Então, tem o cordão enrolado, o parto seco, o bebê não encaixar, o mito da perereca frouxa, né? Então, são dicas muito legais. Então, isso tudo para você, né? E o mais interessante é que a gente está com esse material e somente hoje a gente está oferecendo esse material para você por um valor super acessível, né? O e-book, o valor dele que vai estar disponível para ser vendido é de R$ 147, mas você pode pagar 12 vezes de R$ 6,70 ou R$ 67 à vista. Então, assim, isso é o custo de 2 refeições baratas aqui na minha região, né? E é só essa noite que você pode comprar por esse preço. E as palestras sobre a Semana do Trabalho de Parto, que elas custam R$ 197, só hoje elas vão estar disponíveis por 12 de R$ 970, né? É um presente para vocês, né? Só nas palestras você já vai ganhar R$ 100, que é mais que o valor do e-book. Então, eu super te recomendo aproveitar essa promoção. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, assim, presta atenção. Olha, a Semana do Trabalho de Parto, então, queria que você prestasse atenção. Então, só por hoje, nosso e-book, que custa R$ 147, vai estar por um preço de 6 vezes de R$ 6,70, ou seja, R$ 67, né? Imagina que você precisaria de 4 ou 5 consultas para ter todas essas informações. O quanto custaria, né? E esse e-book tem o preço de R$ 147. E as palestras da Semana do Trabalho de Parto, elas custam R$ 197. E hoje elas vão estar disponíveis por R$ 97 ou 12 vezes de R$ 9,70. Ou seja, é um presente muito grande para você. É a última chance de você adquirir, né? Então, eu queria falar para você antes de continuarmos as palestras, né? Voltando na questão da dor do parto, né? Eu queria dar algumas dicas que ajudam muito, né? Então, quando você começar as suas contrações, né? Tenta ficar num ambiente mais aquecido, né? Esquentar o seu pé. Então, você pode fazer um escalda-pés, colocar em bacia com sal grosso, algumas ervas que você goste, tomar um chá. Esse calor por dentro ajuda a você lidar melhor com a dor, né? Então, colocar uma meia, né, para aquecer seu pé, tomar um banho quente, isso ajuda bastante. Ficar num ambiente com pouca luz, porque os hormônios que a gente tem nesse momento do trabalho de parto é a ocitocina e a melatonina, que eles são hormônios muito importantes, assim, do trabalho de parto.
e eles são hormônios que funcionam melhor no escuro. Então, mesmo que esteja um dia de sol, né, tenta colocar uma cortina, ficar num ambiente mais escurinho. Isso ajuda muito a você descansar e ficar no trabalho de parto de uma maneira mais confortável, né? Esteja atento às contrações, apenas procure o serviço de saúde mesmo, que é quando o bebê precisa ser auscultado a cada 30 minutos, é quando você está com 3 contrações em 10 minutos para o primeiro parto, ou quando você está com 2 contrações em 10 minutos, ou seja, de 5 em 5 minutos, no segundo parto, né? Então, é isso que eu queria te dizer, e essa é uma dica importante. Chuveiro, sentar na bola, massagem nas costas, tudo isso ajuda demais a lidar com as contrações, né? E isso vai ser fundamental para o seu trabalho de parto, né? Procurar quais são as melhores posições para você lidar com isso. Então, às vezes, deitar de lado, alguém te massagear, né, na fase de latência, em que as contrações não estão muito intensas. Ficar em pé e agachar durante as contrações, né, quando elas estiverem mais intensas. Isso ajuda, você pode adquirir uma bola de pilates enquanto você não estiver com a bolsa rompida. Você pode dar pequenos kickzinhos, isso ajuda o neném a descer, a girar e ajuda a aliviar a lombar bastante, né? Você pode dar esses pequenos kicks, ajuda bastante. Ficar de 4 na cama, assim, apoiada numa montanha de travesseiro ou na sua própria bola. Essa é uma posição que ajuda o neném a girar, a descer também, né? E aí, quando vem a contração, você fica na posição mais confortável para você. E quando ela passa, você descansa, sentando em cima da sua perna. É uma posição que às vezes a gente não consegue ficar muito tempo, mas um pouquinho de tempo que você ficar já alivia. Alguém massageando suas costas nesse momento ajuda a lidar demais com a dor, né? Quando as contrações estiverem mais intensas na fase, né, que eu mostrei ali no e-book, na fase de transição, você ter uma bola, você ter uma banheira, né, bem quente, mais ou menos a 36, 37 graus, é ótimo, ajuda a relaxar, ajuda a você se concentrar melhor, ajuda a lidar com a dor. É muito engraçado, assim, quando as mulheres entram na água, ai, que delícia! Então ajuda demais. Aí você pode ficar de 4 ou deitado, assim, sentado de frente, né? Enfim, a posição que for mais confortável para você. Você pode, no final da gestação, já treinar essas posições que te ajudam muito a lidar na hora do trabalho de parto, você já conhecer o seu corpo nessas posições. Então, ajuda demais, né? E aí, falando sobre essa questão, né, muita gente tem medo do expulsivo a hora que o neném vai nascer, né? Em geral, essa fase ela é bem curta para a maioria das mulheres e é a que dói menos. Assim. Primeiro que aquelas contrações mais frequentes e constantes, elas às vezes cansam, você está cansada, né? E no momento que vem a vontade de você fazer força, essas contrações, elas ganham outro significado, né? Elas ficam uma contração com vontade de empurrar, você tem vontade de empurrar. Então, você é tomado de uma força e de uma energia que essa dor, ela ganha um outro significado, né? É como se você estivesse subindo uma montanha, você está lá cansado, de repente você vê que está chegando a hora. Então, isso te dá um gás, assim, suas pernas estão cansadas, assim, mas você tem um gás porque você está vendo ali que está no final. Isso é o período expulsivo, né? O próprio corpo vai sendo tomado de uma vontade de fazer força. É uma força involuntária, você não precisa fazer força, né? Então, essa dor, ela ressignifica, né? Então, assim, resumindo, né? A gente tem, quanto melhor o ambiente, quanto melhor os nossos companheiros, né? Melhor a gente vai lidar com a dor, a gente conhecendo o nosso corpo, a gente conhecendo o processo e o que esperar dele, a gente pode se preparar melhor para essa dor do parto. É por isso, gente, que eu quero chamar a atenção de novo para vocês,
para o presente que a gente preparou para vocês, né? Que é hoje o nosso e-book. Tem tudo sobre o trabalho de parto para você conhecer, para você ter segurança, para você se entregar para esse momento. Hoje ele está sendo vendido, só hoje, só essa noite, por 12 vezes de 67, de 6,70. 12 vezes de 6,70. E esse valor é muito abaixo, porque o valor dele normal é R$ 147, né? Então ele está sendo vendido por um valor muito bacana. E a Semana do Trabalho de Parto, que tem muitas palestras, que é um material sensacional. São mais de 10 palestras com profissionais de diversas áreas. Ele está sendo vendido só hoje por um valor muito legal. O material da Semana do Trabalho de Parto está sendo vendido por 12 vezes de R$ 9,70. É um presente que a gente quer para você, para contribuir com as pessoas que não conseguiram ter acesso, porque tiveram problemas, enfim, porque não conseguiram estar no horário, porque perderam uma palestra e depois a outra não fez tanto sentido. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem, olha, por mês R$ 6,70, né, para o e-book, e por mês R$ 9,70. É um material super rico que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, demais a conhecer o seu corpo, a conhecer seu trabalho, né, a conhecer o seu trabalho de parto, o que esperar dele e poder dar realmente uma oportunidade de um parto mais seguro, prazeroso para você. Então, assim, eu quero realmente te presentear com isso e quero que você tenha a oportunidade de aproveitar essa oportunidade, né? A gente tem a garantia de qualidade. Se você não gostar, você compra, devolve, fala, olha, não gostei, e a gente devolve o dinheiro imediatamente. Mas eu tenho certeza que a gente só faz essa garantia de qualidade porque esse material é riquíssimo, assim. Eu tenho passado por algumas das mulheres que eu acompanho e eu vejo o quanto essas dúvidas são sanadas por elas e o quanto elas conseguem aprofundar mesmo nos questionamentos e elas ficam realmente mais preparadas, realmente mais seguras, compartilham o material com o companheiro, que se tornam um companheiro mais consciente, né? Então, realmente, aproveite essa oportunidade, né? É só essa noite. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, espero que essa palestra te ajude a lidar melhor com a dor do parto, que você tenha consciência de como ela é em cada etapa e que você possa usar essas dicas que eu te ofereci nessa palestra para que você possa vivenciar o seu parto de uma maneira muito mais entregue, intensa e que seu bebê possa nascer da melhor forma possível. Porque se tem um sentido para essa dor, é que essa dor vale a pena para o nosso bebê nascer bem, nascer com menor quantidade de intervenções, nascer com a possibilidade dos nossos hormônios naturais que a gente secreta durante o trabalho de parto, que vão para esse bebê, que vão ajudar na vida dele inteira. Então, que vão ajudar na saúde dele, né? O bebê que nasce de parto normal é um bebê que comprovadamente é mais inteligente, né? É um bebê que tem menos doenças, né? Já se sabe que o parto normal, pela colonização de bactérias, evita diabetes, evita obesidade, né? Evita asma. Então, assim, a escolha pelo um parto mais natural é uma escolha que a gente faz com um motivo muito rico, assim. E aproveite, adquira o nosso e-book hoje, 12 vezes de R$ 6,70. Semana do Trabalho de Parto, 12 vezes de R$ 9,70. Um presente realmente para você. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa adquirir, aproveitar, porque é um material maravilhoso. Super vale a pena. Tem ajudado muita gente. Eu quero que ajude você, onde quer que você esteja. De uma forma, eu vou estar aí te ajudando
dessas formas, né, com essa semana do trabalho de parto, com esse book. Puxa, quero muito contribuir com o nascimento do seu bebê e com o seu processo, que ele seja o mais lindo possível.